Gente, remédio tá caro, hein? Já vi que você não conhece o Ultra Descontão Ultra Farma. Tem medicamento de marca? Tem, com descontos que você nunca viu. Tem genéricos e de uso contínuo? Tem, Botini, com o menor preço do Brasil. E vitaminas, tem? Tem, e tudo é barato, barato, barato. É só pedir agora pelo site ultrafarma.com que o Sidney Oliveira entrega na sua casa. Opa, é de economia que eu gosto. Ultra Descontão Ultra Farma. Você gasta muito menos e compra muito mais. É ou não é demais? Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultra Farma com apoio de Sidney Oliveira. Iniciamos mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape nesta quinta-feira, 10 de junho de 2021. Estamos na 10ª semana do Tempo Comum. E queremos, junto com você, no início deste dia, entregar ao Senhor Bom Jesus de Iguape todos os pedidos, todas as intenções que você traz no seu coração. Aqueles pedidos difíceis que você não sabe como resolver, aquelas situações que estão tirando o seu sono, deixando você em dificuldades, este é o momento de você entregar as suas intenções a Deus. Nós vamos iniciar o nosso programa, como fazemos todos os dias, meditando a Palavra de Deus. Nessa 10ª semana do Tempo Comum, nós estamos lendo o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Hoje vamos ouvir os versículos 20 a 26. Mas para que possamos fazer um bom momento de oração, um bom momento de reflexão, é preciso que nós peçamos a graça de Deus, a ajuda de Deus, para que possamos abrir não só os nossos ouvidos, mas o nosso coração àquilo que o Senhor tem a nos falar. Não importa onde você esteja nesse momento, pare por um instante e volte o seu coração para Deus. E Ele vai ouvir as tuas preces, Ele vai ouvir os teus pedidos e as tuas necessidades. Iniciemos pedindo que Deus esteja conosco, que Ele nos ouça e que nós também possamos fazer um bom tempo de reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta.
Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não é nenhum segredo para aqueles que costumam ouvir o Evangelho com uma certa sequência, não há necessidade de ouvir muitas vezes em exagero, mas quem ouve o Evangelho por poucas vezes que seja, não está diante de uma novidade quando Jesus adverte e chama a atenção dos fariseus e dos mestres da lei. Em diversas ocasiões, Jesus faz isso nos evangelhos e atribui a eles o pior de seus elogios, dos seus adjetivos, quando ele diz hipócritas. Ele se refere aos fariseus e aos doutores da lei, aos mestres da lei, como hipócritas. Isso porque os mestres da lei, eles eram responsáveis pela confecção das leis, pelo preparo das leis. Eram eles que escreviam as leis dos judeus. Enquanto isso, os fariseus eram responsáveis pelo cumprimento dessas leis, por observar se as pessoas de fato estão cumprindo aquelas leis judaicas. E Jesus, ao observar a conduta destes mestres da lei, desses doutores da lei, ele vai perceber, como ele diz em outra passagem, que eles estão acostumados a colocar pesados fardos sobre os ombros das pessoas, sendo que eles mesmos não carregam nenhum desses fardos. Jesus percebe que os fariseus, eles cumprem as leis, os mestres da lei fazem as leis, mas eles mesmos não as vivem. Eles olham para os outros, eles fazem juízo dos outros, mas eles mesmos não vivem essa lei. E é por isso que Jesus, então, aqui no seu Evangelho, ele vai dizer que é preciso superar este simples ritualismo da lei, esse simples fazer a lei por fazer. Isso não é um fenômeno só dos fariseus e dos doutores da lei, mas é também um fenômeno dos nossos tempos. Quantas pessoas se dizem cristãs simplesmente por observar as leis da igreja, por cumprir os preceitos da igreja, por frequentar as missas, por rezar o seu terço, por comungar, e vivem julgando as pessoas. Quantas pessoas se dizem observadoras das leis, dos bons costumes, e na verdade só estão ali para julgar os outros. Isso é muito comum. O farisaísmo continua existindo no nosso tempo. Por isso, o Evangelho de hoje é também uma advertência a nós. Jesus está nos dizendo hoje: é preciso que a vossa justiça seja maior do que a justiça dos mestres e dos fariseus. Nós precisamos superar esta ideia de que a salvação de Deus, ela corresponde àquilo que nós fazemos. A salvação de Deus, a salvação que Jesus nos traz, ela é gratuita. Nós não precisamos pagar com as nossas orações, com as nossas devoções, com as nossas promessas. Deus gratuitamente nos concede a salvação. Nós podemos colaborar com Deus para que Ele nos salve, mas não depende daquilo que nós fazemos. Até porque, como diz Jesus, aqui Ele vem para aperfeiçoar a lei. Ele vem para demonstrar que
algo além daquilo que fazem os fariseus e os doutores da lei. Então a lógica de Deus, a lógica do amor de Deus, ela é sempre superior a qualquer coisa que nós fizermos. Tudo que nós fizermos será sempre pouco diante da infinita misericórdia e do infinito amor de Deus. Existem teorias de fé por aí, teorias espirituais, que dizem que a gente precisa ficar nesta vida fazendo bem, praticando a justiça, ajudando os outros, até que a gente consiga se salvar. Se a gente não consegue nessa vida, a gente morre e depois volta de novo e vai pagando até conseguir. De que adianta Jesus ter morrido na cruz se depois nós mesmos, para alcançarmos a salvação, para sermos espíritos iluminados, como dizem, precisamos fazer tudo por nossa conta? Não é isso que nos salva, não é o ritualismo, não é o cumprimento de regras que nos salva, mas é a vivência do amor. O amor que foi derramado em nossos corações por Deus através do seu Santo Espírito. O amor que aceitou ser pregado na cruz para a nossa salvação. E o Evangelho, ele vai nos apresentar o que de fato nós precisamos fazer para entrar no reino dos céus. É muito simples entrar no reino dos céus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é superar essa nossa ideia humana de que com Deus a gente pode negociar. Aquela velha história do toma lá dá cá. Eu vou à missa todos os domingos, eu rezo o terço, eu acompanho a programação da Ultrafarma, eu rezo ao Senhor Bom Jesus. Então, eu estou salvo, Deus é obrigado a me salvar. E nós sabemos que não é assim que funciona. Tudo isso é importante, tudo isso pode nos ajudar, tudo isso pode facilitar o nosso caminho, mas nós sabemos que o que de fato depende é o amor de Deus, a salvação de Deus, a lógica de Deus, que não é mesquinha a ponto de aceitar barganha com os homens, mas que é larga, é ampla, é generosa para nós. Dom Manuel sempre nos diz isso, nas suas formações, nas suas homilias. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus, porque Deus sempre vai nos dar muito além do que nós pensamos, muito além do que nós queremos, porque Deus é generoso. Então nós devemos acreditar nessa generosidade de Deus. Só quando esta generosidade entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, é que nós vamos superar estes limites. E o Evangelho, ele continua mostrando a lógica de Jesus. Jesus, ele diz que ele não veio para abolir nem a lei, nem os profetas. Porém, ele veio para aperfeiçoar a lei. E nós vemos um modo de aperfeiçoamento neste Evangelho de hoje. Jesus vai dizer aqui, os antigos diziam, não matarás. O 5º mandamento, não matar. E Jesus vai nos mostrar que não matar não significa simplesmente tirar a vida do outro fisicamente. Mas nós podemos matar o outro, nós podemos destruir o outro e deixá-lo vivo. Nós podemos destruir o outro com a nossa língua. Nós podemos destruir o outro com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós fazemos. Isso também é matar. E Jesus vai mostrar exatamente isso no Evangelho de hoje. Que ele vai dizer, utilizando uma expressão que é própria do aramaico, haka. Esta expressão, no aramaico, ela é a expressão que representa o maior desprezo. Ela representa um desprezo tão grande que a maioria dos judeus não a diz,
mas quando eles querem demonstrar o seu desprezo, eles cospem no chão. Tamanho é o seu desprezo. Essa expressão, no nosso vocabulário, talvez ela não encontre uma tradução exata, mas a gente costuma traduzir isso por estúpido, imbecil, patife. Então Jesus está dizendo: aquele que chama o seu irmão de patife, aquele que chama o seu irmão de imbecil, aquele que está desprezando o seu irmão, a sua paga, o seu prêmio é o fogo do inferno. Tamanha é a gravidade daquilo que nós podemos fazer com a nossa fala, com a nossa língua, é que o prêmio do linguarudo, o prêmio daquele que despreza o seu irmão, é o fogo do inferno. E Jesus aqui ele vai colocar algumas palavras que vão demonstrar estas nossas atitudes. São graus de pecado. Então Jesus aqui primeiro ele vai dizer aquele que chama o seu irmão de patife, aquele que está desprezando o seu irmão. Depois ele vai usar um insulto que é pior do que a palavra raca, né? Pior do que a palavra patife, que é aquele que chama o seu irmão de tolo, de louco. Dizer que alguém era louco no judaísmo representava que aquela pessoa estava distante de Deus, distante da comunidade e devia ser afastada, devia ser excomungada da comunidade. Então, ainda é pior ainda. E por fim, Jesus ainda vai dizer, vai nos colocar então essa escala, essa escalinha. Primeiro, a primeira coisa, o primeiro pecado, não tão grave, é aquela raiva que nós alimentamos no nosso coração, aquela mágoa interior. Jesus vai condenar isso. Isso é uma forma de matar o irmão. A gente vai acumulando aquela raiva, aquela mágoa, aquela tristeza contra o outro. E aí, quando aquela mágoa vai se extrapolando, a gente passa para o segundo nível, que é o julgamento. Então, o segundo grau de pecado é o julgamento. E depois, por fim, o máximo, o ápice é o desprezo. Então, Jesus nos pede que nós tomemos cuidado com isso. Cuidado com as calúnias, com as mentiras, com as fofocas, com as difamações. Nós estamos matando o nosso irmão quando nós fazemos isso. É preciso tomar cuidado. Este é o pedido de Jesus no dia de hoje. O Evangelho que nós ouvimos hoje, nesta quinta-feira, ele nos pede exatamente isso. Uma revisão profunda da nossa vida. Esse é o momento em que você pode aproveitar para tirar do seu coração a mágoa, o ressentimento, o ódio, porque tudo isso pode evoluir. Isso pode evoluir, como nós dissemos, da mágoa, da tristeza, a gente passa para o julgamento. Então, tudo que aquela pessoa faz para você já não presta mais. Você implica com tudo que aquela pessoa faz, porque a mágoa já extrapolou, já está chegando ao julgamento. E pior do que isso é o desprezo. Então, tomar cuidado, se você tem mágoa de alguém, se você tem raiva de alguém, peça hoje ao Senhor bom Jesus esta graça de eliminar do seu coração esses sentimentos. A raiva, a mágoa, ela não é só um pecado, mas ela também faz mal para a nossa saúde. Nós sabemos que quando a gente fica acumulando muita raiva, muito ressentimento, muita tristeza, nós nos fazemos mal. É a nossa saúde que nós estamos prejudicando. Por isso, essa advertência de Jesus. Vamos viver o amor, vamos viver o perdão, vamos viver a misericórdia, como ensina Jesus. Este é o maior mandamento, o mandamento do amor, o mandamento da misericórdia, o mandamento da caridade. Sejamos caridosos com os nossos irmãos ao falarmos deles, ao nos dirigirmos a eles. Peça essa ajuda
ao Senhor bom Jesus no dia de hoje. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, que tem o patrocínio do Sr. Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Todos os dias ele nos concede este tempo, esse espaço, para que nós possamos levar até a sua casa a devoção ao Senhor Bom Jesus de Iguape. A devoção ao Senhor Bom Jesus de Iguape, ela nasce na cidade de Iguape com a aparição da imagem milagrosa do Senhor Bom Jesus. Iguape está localizado no litoral extremo sul do estado de São Paulo. Então, é uma pequena cidade, uma cidade antiga, uma cidade histórica que há 374 anos abriga a imagem do Senhor Bom Jesus. E tamanhas são as graças, tamanhas são as bênçãos daqueles que recorrem ao Senhor Bom Jesus, que nós levamos até você que está distante, até você que não pode vir ao Santuário do Bom Jesus, ou pela distância, ou por este momento de pandemia. Por isso nós fazemos questão de diariamente levar até a sua casa o Senhor Bom Jesus. E você que nesse momento quer entregar ao Senhor Bom Jesus o seu pedido, a sua prece, envie o seu WhatsApp. Nós vamos rezar aqui por você. Bom dia, pedido de oração, Maria Conceição de Souza Trigo, da cidade de São Paulo. Peço oração para minha mãe já falecida, Anália Fausto de Souza. Vamos então rezar por ela que faria aniversário, agora entendi aqui a mensagem, no dia 12/6. Então, vamos rezar pela intenção da senhora Anália Fausto, é um pedido da Maria Conceição. E rezemos também por todos os falecidos. Quantas pessoas falecidas nesses tempos de pandemia, nós queremos rezar por estes nossos entes queridos falecidos. Queremos pedir que o Senhor Bom Jesus os acolha na alegria da sua casa, na festa sem fim, que é a ressurreição. Bom dia, irmãos. Cura da saúde espiritual e corporal de Edilene. Peço que o Senhor haja com poder e misericórdia, que a tua filha seja curada de todos os males. Quem nos pede, ela também nos pede aqui orações por Michele Andrade da Silva, que está entubada com Covid. Quem nos pede esta oração é a Lucília Brito, da cidade de São Vicente, São Paulo. Então rezamos também, como temos feito todos os dias, pelas vítimas da pandemia, sejam os falecidos, mas também aquelas pessoas que estão enfermas, que estão hospitalizadas por conta da pandemia da Covid-19. A Thalita Chaves Souza Rodrigues, de São Paulo, capital, ela pede orações porque deseja fazer uma faculdade. Como é importante também a gente pensar nessa dimensão, de sempre alcançar mais conhecimento, de desejar uma profissão, de desejar uma vocação e para isso realizarmos os nossos estudos. Não importa o tempo que nós façamos isso, não importa que idade nós temos, é importante que a gente persiga os nossos desejos, os nossos sonhos e, segundo a vontade de Deus, possa realizá-los. Então rezamos pela Thalita e também por todas aquelas pessoas que têm o desejo e muitas vezes não conseguem de prosseguir nos estudos, de fazer uma faculdade, de fazer um curso. Então que Deus possa abençoar todos aqueles que têm esse desejo. Meu nome é Shirley Aparecida dos Santos Neri, da cidade de Poá, São Paulo. Pede orações de cura e libertação. Diz que está dando tudo errado na sua vida e que não aguenta mais trabalhar para comprar remédios. Então vamos rezar pela Shirley, vamos rezar por todas as pessoas que estão enfermas, mas de certa forma também é uma situação difícil, é uma situação que traz desespero, mas você precisa também olhar, Shirley,
para aquilo que há de bom na sua vida. Apesar da sua doença, apesar dos seus problemas de saúde, apesar dos seus gastos com medicamentos, você deve agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pela possibilidade de ter um trabalho. Quantas pessoas hoje estão desempregadas, gostariam de ter um trabalho e não têm um trabalho? De você ter condições de fazer os seus tratamentos de saúde. Quantos brasileiros sem acesso à saúde, morrendo por falta de vagas nos hospitais, morrendo por falta de vagas em UTIs no nosso país? Por isso, nós cristãos somos chamados, nós que temos fé, a termos sempre um olhar otimista, sempre um olhar perseverante sobre as realidades. Nem tudo é só problema, nem tudo é só algo negativo que está acontecendo na nossa vida. É preciso que a gente tenha este olhar sobrenatural de que, apesar das dificuldades, Deus está nos ajudando, Deus está caminhando conosco. Nós vamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos entregar ao Senhor Bom Jesus de Guape todos os pedidos, todas as preces que foram apresentadas ao longo desse programa e pedir a Ele a sua bênção. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. Rezemos a oração ao Senhor Bom Jesus de Guape. Senhor Bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor Bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor Bom Jesus possa abençoar a sua casa, a sua família, abençoar esta sua quinta-feira que está começando. Agradecemos mais uma vez ao Sr. Sidney Oliveira e à Ultrafarma e, sobretudo, a você que é cliente da Ultrafarma e que, ao comprar seus remédios na Ultrafarma, também possibilita este horário, esta programação. Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência e nós esperamos você amanhã, sexta-feira, para juntos rezarmos o terço a Nossa Senhora das Neves, a Mãe do Senhor Bom Jesus. Que Deus te abençoe. Gente, remédio tá caro, hein? Já vi que você não conhece o Ultra Descontão Ultra Farma. Tem medicamento de marca? Tem, com descontos que você nunca viu. Tem genéricos e de uso contínuo? Tem, Botânico
e com o menor preço do Brasil. E vitaminas tem? Tem, e tudo é barato, barato, barato. É só pedir agora pelo site ultrafarma.com que o Sidney Oliveira entrega na sua casa. Opa, é de economia que eu gosto. Ultra Descontão Ultra Farma. Você gasta muito menos e compra muito mais. É ou não é demais?